o que a gente está falando aqui é sobre os 50 anos, mais de 50 anos da rota, né? Trabalhando, combatendo o crime, enfrentando a bandidagem aí, e a gente valoriza isso. Agora, como é que começou essa rota, né? Como é que ela começou? Isso é muito importante. Então, o que acontecia? Marighella atacava uma guerrilha urbana e Lamarca comandava uma guerrilha rural. E nesse aspecto, o batalhão Tobias de Aguiar, está aí o Major Luiz Carlos, que serviu muitos anos no batalhão, né? E sabe como isso aí funcionava. Houve um erro erro não, né? É um despreparo, podemos assim dizer, porque ninguém sabia de nada, como já falamos com outros componentes da rota, do início da rota naquela época, de 69, 70, quando aconteceu o Vale da Ribeira, foi 70? 70. 70? Então nós já conversamos com alguns policiais, que é a realidade, a verdade, né? Hoje, como eu estou falando, tem até um filme do Marighella aí pelo mundo inteiro e tal, né? E nós temos do nosso lado, que é o verídico, conversando com policiais que participaram efetivamente. Onde Mendes Júnior, jovem tenente de 21, 22 anos, foi assassinado friamente por Lamarca, né? Foi Lamarca, Lucena e outros. Essa é a grande verdade. Foi a partir daí, desse erro que aconteceu no Vale da Ribeira, que hoje a gente vai conversar com o Newton Filó, que originou a rota através do Coronel Salvador Daquino, né? 1 mês e 4 dias depois que foi localizado o corpo do Mendes, o Coronel Salvador Daquino e os oficiais fizeram um estudo de situação e criaram a rota, uma tropa mais eclética, uma tropa mais preparada para combate na guerrilha urbana, porque eles continuavam. Houve a dispersão no Vale do Ribeira e continuaram com a guerrilha urbana, assaltando o banco, sequestrando autoridades e diplomatas de nações amigas. A vida continuou, o crime do lado deles continuaram. E o coronel viu que havia necessidade de criar uma tropa mais eclética para dar combate. Isso aí foi quando surgiu a rota. Em 15 de outubro de 1970 foi inaugurada a rota. Então foi a tropa do BTA, do Batalhão Tobias de Aguiar, para a campanha do Vale do Ribeira, e lá eles defrontaram com as intempéries, né? Quer dizer, dormir não dormia, porque se dormisse era emboscado, então dormia de pé, bebia água do rio Ribeira de Iguape, né? Porque a qualquer momento podia sucumbir, ser morto pelos guerrilheiros. Então foi uma missão muito difícil, que o Gilberto, o Gigi já falou, o Daniel falou alguma coisa, e hoje o Filó vai falar. Só a verdade que eu conheço. E não tenho nada para dizer ao contrário. Isso é toda a verdade do que eu passei lá, que eu fiquei 4 meses lá. A informação que tinha é que tinha uma tropa da guerrilha sendo treinada naquele local, né? Onde estava o Fujimori, o Lucena, o Lamarca, esse pessoal que tinha tomado o quartel de assalto, levaram o armamento, né? O Lamarca levou o armamento do quartel e eles fugiram para lá, para o Vale da Ribeira, e estavam treinando tropa de guerrilha lá, estavam treinando guerrilheiros lá. A informação que eu tive foi logo, quando eu fui para lá, já estava sabendo mais ou menos que era isso, né? Que estava acontecendo. Que eu ia lá para reforçar o policiamento por esse motivo. Eu cheguei durante o dia, no dia 8, né? Aí estava na companhia, o Correia Neto chegou e falou: preciso de você com essa metralhadora. Atacaram o posto do policial em Eldorado, né? E tem um monte de polícia baleada. E os caras estão fugindo de Eldorado, direção a 7 Barras, tem uma estrada que vai para 7 Barras. E os caras estão fugindo por lá. Tá o Lamarca, tá todo, quer dizer, foi o que ele falou na hora. Para mim, quem falou? O Tenente Correia Neto. Volto a repetir, ele viveu lá, ele não fez filme do Lamarca, não fez filme do Marighella, o Newton Filó viveu, ele foi, como ele falou, terminou a escola de soldado, foi lá para registro, e ele já sabia, os outros nem sabiam, né? Os outros nem sabiam o que estava acontecendo lá. O pessoal que saiu da rota, ou do 1º Batalhão Tobias Gerard, foi para registro, nem sabia o que estava acontecendo lá, mas ele já sabia, porque o próprio pessoal tinha entendimento que, como ele falou, o Lamarca, Lucena, Fujimori... Lamarca, Lucena, Sargento Darcy,
Diógenes era os guerrilheiros cabeça de chave. Que estavam montando uma base para treinamento de guerrilheiros, lá no Registro. Uma base de treinamento de guerrilheiros. E ele chegou lá no dia 8, e praticamente foi quase o dia que aconteceu os fatos. Quando ele chega, que ele fala dia 8, é o dia que ele praticamente está chegando lá. Sim, foi. No dia que ele se apresentou, ele saiu da escola e está se apresentando, que ele ficou sabendo de tudo isso aí. Então, ele fala do Correia Neto. Correia Neto. Né? Ele fala disso aí. Então, uma pessoa que está vivendo, ele está lá na área de combate. Vamos lá, então. Nós se deslocamos pela saída de Sete Barras, né? E de lá de Sete Barras ia pegar a estrada que vai para Eldorado. E eu estava na Veraneio, que estava na frente do caminhão. Essa Veraneio estava na frente do caminhão. O tiroteio começou na Veraneio. Então, eu estava na Veraneio, junto com essas pessoas que eu já disse, o Sargento Guedes, Batista, o Correia Neto e o Jonas. Já estava anoitecendo, já era noite já. O rio Ribeira de Iguape, ele inundou, tinha inundado. Então, o que aconteceu? Essa tropa que ficou ali na entrada de Sete Barras, né, uma parte da tropa ficou ali. E a outra parte prosseguiu com o capitão Alberto Mendes Júnior e o tenente Correia Neto, que estava na frente da Veraneio. Né? Passou um local onde estava tudo inundado. Nós conseguimos passar ainda naquele lugar. E quando, mais ou menos por volta de 9 horas, entre 9 e 9 e meia da noite. Eu falei, estranho, né? Falei para o tenente, o lugar está esquisito. Eu tenho a impressão que alguma coisa vai acontecer com a gente aí na frente. Aí o tenente Correia Neto falou, nada, filho, eu quero cruzar com o Lamarca hoje, que eu vou reagir a tudo que ele fez até hoje. O Lamarca, o pessoal dele. Bom, nós não andamos 500 metros, só para você ter uma base. 500 metros, o que eles tinham feito? Eles pararam o caminhão que eles estavam fugindo, que estava cheio de saco de areia atrás, estava cheio, eles tinham colocado saco de areia justamente para evitar de tomar tiro. Então esse caminhão estava bloqueando a pista, de frente para nós. O que eles fizeram? O motorista da Veraneio apagou o farol da Veraneio. O caminhão deles acendeu. O caminhão que vinha atrás de nós também estava com o farol aceso. Então ficamos nós, na Veraneio, no meio, e o Lamarca, o pessoal dele, abriu fogo. Abriu fogo primeiro na Veraneio, né? E atirava na lona do caminhão. Como o pessoal estava na lona, não sabia nem o que estava acontecendo. O pessoal nosso estava sendo baleado, sem saber o que estava acontecendo. Um monte de gente ficou baleada ali. Eu desci, eu peguei e falei para o sargento, sargento, eu estou sangrando, eu estou baleado. Quer dizer, o sargento Guedes já tinha saído. O tenente Correia Neto e o Jonas já tinham saído também, não sei para onde eles foram, só encontramos com eles no outro dia, de madrugada. Só encontraram com eles no outro dia de madrugada. Eu falei para o sargento Batista, eu estou baleado, né? Ele pisou nas minhas costas e falou, vou buscar ajuda. Saiu pela porta da direita e foi embora. Eu deitei no chão, engatilhei a metralhadora e abri fogo por baixo da porta. O caminhão nosso, que vinha atrás, estava bem perto da Veraneio. A Veraneio, para o caminhão deles, estava de frente. Só que eu estava no claro e eles estavam no escuro. Porque eles acenderam os farol, o motorista Jonas apagou os farol e o caminhão de trás estava com o farol aceso. Então o que eles faziam? Atirou o pombo, né? Atirava à vontade na gente. Volto a dizer, são pessoas, jornalista Marcos, que viveram a situação, né? Tá aí filme de Marighella, tá aí filme de Carlos Lamarca, né? Tem um monte de filme por aí, mas ele está falando o que ele viveu no Vale da Ribeira, aonde foram baleados e foi a morte do tenente Mendes Júnior, que deu origem futuramente à criação da rota. É isso, Major Oscar? Exatamente, ele estava no teatro de operações, não é filme. O filme o cara arruma artista, arruma tal, monta o esquema, ele está falando na real.
Ele ficou numa linha de fogo chamado Martelo e Bigorna, ele ficou entre o caminhão do Lamarca e o caminhão do Mendes, né? Desligou o farol e os dois faróis ligados. Eles ficaram levando... Só em cima dele a iluminação? Só o cano cantando em cima deles, né? Quando aconteceu esse fato, esse tiroteio, todos que estavam ali saíram. Eu encontrei o sargento Guedes. Ele estava baleado, ele tomou um tiro de raspão no olho, ele estava sangrando. O sargento Batista eu não vi mais. O Jonas e o tenente Correia Neto sumiu também, não vi mais. Encontraram depois a metralhadora dele, pendurada, parece que tinha travado também. Era uma outra metralhadora INA. E eu fiquei sozinho. Mas aí eu saí por baixo da porta e consegui, porque o pessoal do que estava no caminhão, que estava atirando a gente, eles pularam do caminhão e deitaram no chão. E ficaram atirando no sentido do caminhão nosso, que estava atrás. Aí, conforme eu disparei a metralhadora, eles atiraram em mim. Voltaram a atirar em mim. Eu pulei para trás da viatura, pulei no mato, saí rolando, passei pelo sargento Guedes, e pedi para ele, falei, sargento, rola comigo, pra você não morrer. Eu estava com a metralhadora e pedi para ele rolar junto comigo. Aí o sargento falou, não, ele era muito pesado, ele pesava mais de uns 140 quilos. Ele era ele era gordão, bem forte mesmo. Aí eu falei, eu não vou conseguir arrastar ele. Eu era magrinho, eu pesava 70 quilos, 66, 70. Eu era bem magrinho. Eu falei, eu não vou conseguir te arrastar, rola junto comigo. Ele falou, não, deixa eu aqui mesmo. E eu continuei rolando. E fui acabar parando atrás do caminhão deles. Só que eu não tinha munição. A munição que eu tinha já tinha ido, era um carregador só. Qual arma que o senhor usava? Uma metralhadora INA calibre 45. O que eu fiz? Eu enterrei ela no carregador, no barro, e fiquei assistindo. Eu falei, vou esperar acabar o tiroteio, o que sobrar do meu pessoal ali, eu vou ajudar. Aí, nesse momento, o Lamarca perguntou, falou, quem está comandando essa tropa? Aí ninguém respondeu em princípio. Ninguém respondeu. Aí ele falou assim, olha, aqui nossa guerrilha nossa guerra não é com vocês. É com o alto comando, é com políticos, é com isso, com aquilo, e não é com vocês a nossa guerra. Aí, então vocês vêm junto aqui para a gente socorrer os feridos, que nós também temos ferido aqui. Aí o sargento Lino pegou e falou, olha, aqui é o sargento Lino que está falando. Aí o Lamarca falou, levanta aí, sargento, vem falar comigo. Ele falou, não posso levantar. Eu fui metralhado, estou com as duas pernas quebradas. A pessoa que viveu, né? Quer dizer, quando o Lamarca pede para se apresentar quem comandava, o Lino se apresentou. Ninguém se apresentou a priori, ele apresenta e fala que eu estou aqui, né? Eu sou o sargento Lino. Levanta, não posso levantar, que eu estou com as duas pernas quebradas. Entre você fazer um filme e a vida e a realidade que ele está falando, de quem viveu... Ainda bem que nós estamos colhendo isso aqui, passando para o povo, porque está todo mundo ficando velho. Daqui a pouco eles morrem e cada um vai contar a história. Na realidade, a história é a história deles que estiveram lá. Viu? É verdade. Agora, realmente é um negócio, né? Levanta. Não posso levantar, porque eu estou com as duas pernas quebradas a tiro. Continua. O que aconteceu? Ele se juntou com o Lamarca, com o pessoal. Meu cap, eu estava de cap na época. Cap era aquele cap que a polícia usa de quarto uniforme, que usa. Eu estava de cap, eu não tinha outra cobertura para usar na época. Ele pegou o meu cap, que estava dentro da viatura, colocou na cabeça, pegou alguns feridos que estavam lá, junto com o Mendes Júnior, e desceu, botou na veraneio, foram com a veraneio, e desceram com a veraneio para socorrer os feridos que estavam lá, que conseguiu ali na hora. Então foi o Lamarca, foi o Mendes Júnior, os feridos, eu não me lembro se foi mais algum deles, junto com o Mendes Júnior, eu não me lembro, tá? Porque eu não prestei atenção nesse momento. Eu estava prestando atenção no que ia sobrar da tropa.
no momento que o Lamarca, que o Mendes Júnior, depois do Lino, ele se apresenta, para quem comanda sou eu, o Tenente Mendes Júnior, é isso, Luiz? Exatamente. E aí o Lamarca faz um acordo para colocar os feridos nessa veraneio que estava o filó da Polícia Militar, da Força Pública, né? Força Pública, da Força na Pública, época. em 70 que virou Polícia Militar, para socorrer os feridos. Colocam os feridos nessa viatura e o Filó não conseguiu, viu que o Lamarca foi junto com o Mendes Júnior, inclusive colocando Então, o cap dele na cabeça. Exatamente. Só que não sabe quantos guerrilheiros mais foram juntos para prestar esse socorro aos feridos, é isso? Correto. E nessa mesma diapasão que ele está falando, foi quando o Daniel, o Soares, o Marcelino e o Broise ficaram como refém, e outros. Enquanto foram socorrer os feridos, o Diógenes... Que era o acordo, que seria o acordo com o Lamarca. Exato. O Mendes Júnior nós vamos socorrer os feridos, só que e ficam aqueles lá como reféns. O Mendes Júnior teria que voltar, senão eles matavam os reféns. Exatamente, esses 4 que eu citei e mais outros que estavam ali. E os demais feridos, o próprio Lamarca com o Mendes socorreram. Aí acabou de socorrer, o Mendes veio. O Mendes voltou, porque se ele não voltasse, iam matar a tropa dele. Puta de um oficial, hein? Falou que... Mas nesse momento que ele volta com o Lamarca ou ele volta sozinho? Olha, pelo que consta, até um certo ponto da estrada, ele acabou voltando sozinho. Porque o Lamarca ficou, né? O Lamarca, e ele volta. Socorreu até um ponto. Ele cumpriu o acordo com o Lamarca e com o grupo guerrilheiro. Ele retorna, que é o fator do heroísmo dele, né? Ele se entregou, retornou para que fosse liberada a sua tropa. Eu não vou deixar matar minha tropa. Vocês aí que estão aí do lado aí, ó. Se rendem aí que nós vamos metralhar vocês. Eu tenho granada aqui, eu vou jogar granada aí, eu vou matar vocês. O próprio Lamarca falava isso. Eles desceram com a veraneio até onde estava inundado. Lá passou os feridos, porque tinha uma ambulância lá que prestava serviço para a PM. Essa ambulância já estava lá onde estava, na parte que estava inundada. Aí o Tenente Mendes Júnior, o que ele fez? Ele desceu, passou o ferido, o Lamarca falou para ele, se você não voltar, eu vou matar todo mundo que está lá em cima. O Lamarca falando... O Lamarca falou para o Mendes Júnior, né? E aí o Mendes Júnior, o que ele fez? Ele tirou o cinturão dele, porque ele tinha o Parabellum, né? Usava o choque, usava o Parabellum, os oficiais. Ele tirou o cinturão com o Parabellum, entregou para o pessoal da ambulância, e o pessoal ainda falou para ele, não volta, tenente. Não volta não, fica aí, fica com a gente aqui, vamos socorrer os feridos. E ele falou, não, se eu não voltar, ele vai matar, ele falou que vai matar o pessoal lá. Eu vou voltar. Ele só morreu porque voltou. Se ele não tivesse voltado, tivesse ido embora, ele talvez estivesse vivo até hoje. Era um herói vivo. O Newton Filó, que está falando aí, participou lá da ação no Vale da Ribeira, né? Dos guerrilheiros, do Lamarca, nesse entreveiro que aconteceu. E o Tenente Mendes Júnior morreu porque ele cumpriu a palavra que ele prometeu ao guerrilheiro Lamarca. Não matem meus homens que eu retorno. Eu viro refém de vocês, eu sou oficial, eu sou o comandante da equipe e eu retorno e fico como refém, você libera o resto da tropa. Nós estamos falando com pessoas que viveram, que participaram, né? Então é bom o pessoal que é da polícia também, que acompanha o podcast, que falem para outros, para assistir uma realidade, que ninguém sabe disso aí. Porque, infelizmente, na Força Pública, mesmo na Polícia Militar, nós temos aquela dificuldade de falar, né? Então as coisas passam, vão embora, a gente morre. O que aconteceu? Ninguém lembra mais, né? Ninguém lembra mais de um monte de heróis que passaram pela polícia. É o que nós estamos tentando fazer, é reviver essas pessoas. O que o Lamarca fez? Antes, lembra que eu falei que passou um caminhão civil? Esse caminhão civil entregou lá o que tinha que entregar e estava voltando. Aí o pessoal lá, o Lamarca, o pessoal falou, para esse caminhão aí. Aí o Sargento Guedes já estava rendido. Aí o Sargento Guedes, eu presenciei isso. Eu falei, vou parar para quê o caminhão? Ele falou, se você não parar, eu vou matar o cara que está dirigindo lá. Vou matar os caras do caminhão. E vou pegar o caminhão. Aí o Sargento Guedes deu o sinal, os caras pararam. Eles pegaram os armamentos que eles tinham ali, que tinham muita arma, puseram na carroceria desse caminhão. Abandonaram uma calibre 12 belga, que depois eu peguei essa arma.
coloquei na carroceria do caminhão. Uma calibre 12 de repetição, que hoje a polícia usa ela. Hoje a polícia usa essa arma, aquela arma shotgun, né? Shotgun. Não lembro mais o nome. Eu uso essa calibre 12. No caminho, o Mendes vinha subindo a pé, eles pegaram o Mendes e levaram. Isso foi o primeiro tiroteio. Eles largaram a tropa lá. Eu me reuni com essa tropa, e inclusive fui apoiando o Sargento Guedes, que ele estava sangrando. E eu também estava sangrando no pescoço. Aí fomos sentido ao contrário, ao que eles desceram. Vamos procurar ajuda em alguma fazenda aqui, em alguma coisa. No caminho, isso já de madrugada, nós encontramos com a tropa do Exército, comandada pelo Coronel Mero. E o Coronel Mero ordenou que abrisse fogo contra a gente, que achou que era o Lamarca e o pessoal dele. Só que tinha o pessoal da Polícia Militar que estava lá, falou, para aí, não atira não, que eu reconheço aquela tropa. O que aconteceu? Nós embarcamos, o coronel falou, embarca aí e vamos embora para lá. Nós embarcamos, eu embarquei no caminhão do Coronel Mero, na cabine junto com ele. Estava o motorista dele, o Coronel Mero, eu com a minha metralhadora, só que eu não tinha carregador. Aí eu peguei e pedi a pistola, a munição da 45, que o Exército usava 45, mas não servia na metralhadora. Aquela munição é 45, mas é outro ponto, ela não servia na metralhadora ainda. Então não adiantava nada. Eu punha, ia travar a bala, ia engasgar, não ia atirar. O sargento que dirigia o caminhão da PM também saiu fora, né? Ele foi embora também. Largou o caminhão ali. Eles manobraram o caminhão, empurrou o caminhão de ré ali, porque o caminhão já não pegava mais, por causa dos tiros, a quantidade de tiro que tomou. Botou o caminhão de ré ali e tinha um monte de armamento nosso, quer dizer, armamento entre aspas, né? Aí eu peguei essa calibre, o caminhão dos terroristas também estava ali naquele mesmo lugar, o caminhão deles. Eu peguei o armamento que estava na traseira, que é essa calibre 12 aí, que eles largaram lá, coloquei no caminhão do Exército, né? Coloquei no caminhão do Exército. O armamento que tinha da PM, que era fuzil. Peguei alguns fuzil lá, coloquei lá na traseira do caminhão do Exército e prosseguimos em direção aonde estava inundado. Naquele local, o Coronel Mero determinou que efetuassem disparos dos dois lados para saber se os caras estavam por ali ainda. Até esse momento, ninguém sabia nada do Mendes Júnior. Quando ele fala os fuzis da Força Pública, o fuzil da Força Pública nessa época é o mosquetão. Né? O mosquetão de 5 tiros. E o fuzil de 1908, o fuzil e o mosquetão de 32. Então, mas o fuzil é aquele mosquetão. Não, primeiro o fuzil mesmo é o fuzil longo de 1908. Chamava de mosquetão, é o tipo do mosquetão. Não, o mosquetão é de 32, o mosquetão ele é mais baixo um pouco. Mas de toda forma, é uma arma que dá 5 tiros. Ou 7? 5 tiros, quando você dá um tiro, coloca o quase pente, arranca o ombro da gente, né? Quando você dá o tiro, quase já vão para trás. Aí você retira aquele cartucho que sobrou e joga para dar o segundo tiro. É uma arma da Primeira Guerra Mundial, né? E veja também aqui a colocação do próprio Exército, né? O Coronel Mero foi, quando o Erasmo Dias foi secretário de Segurança Pública, a gente estava na rota na época já, né? Participamos de várias ocorrências que ele acompanhou. O Mero era um dos assistentes da Secretaria de Segurança Pública, Exato. Coronel Mero, né? Isso. Então tá aí. E veja a colocação do próprio Nilton Filó, que para ver se a tropa estava lá, eles davam alguns tiros no mato, né? Quer dizer, também é uma técnica meio ruim mesmo, né? Meio devagar também, né? Que entre nós, né? Bom, a gente fala do despreparo, porque a gente está falando que por isso que é importante o preparo, o treinamento, para ter uma tropa eficaz, né? Sim. Essa é a realidade. Aí, o que aconteceu? Abriu fogo de lá, abriu fogo daqui. Aí ficou exército contra exército. Ficou tropa, tinha uma tropa do exército que tinha chegado por registro também, juntou com a tropa da PM que estava lá,
Aí abriu fogo aqui e abriu fogo lá. Ou seja, Fogo amigo. sem saber, Fogo amigo. Aí abriu fogo. O exército foi nesse momento aí que o Gigi foi atingido. O exército atirando contra o próprio... Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso, né? Também não estamos aqui, veja bem, criticando, xingando, não é nada disso. Estamos falando a história real de quem viveu o Vale da Ribeira, né? Como diz o Luiz, o tempo está passando, alguns já foram embora, né? E ninguém sabe o que aconteceu. Cada um da sua versão. Cada um da sua versão, né? Essa é a realidade. Tem gente que sumiu aí na própria ocorrência ali, sumiu no mundo. É isso, Marjorie? É, exatamente. Então tem que aproveitar o depoimento deles aí e guardar com muito carinho, porque o pessoal está ficando velho, estão morrendo, né? E ele conta a real, como realmente aconteceu os fatos aí. O que ele viveu, né? O que ele viveu. Ele não está contando, ele viveu. Não, ele tomou viveu. tiro, ele participou, ele correu risco de vida iminente, né? Então, porque fazer um filme é muito fácil. Você pega artista daqui, treina e tal. E coloca a versão que você quer. E coloca a E versão são que histórias quer. inéditas, né, Conde? Ninguém nunca contou essa história. Não, É a primeira ninguém fala, vez aqui, ninguém fala. é a primeira vez no podcast aqui do Conte Lopes, no canal aqui do Conte Lopes. Então, assim, é muita história, é informação. É justamente isso. Reviver as histórias de heróis que viveram a polícia, né? Porque tem gente que passa depois, leva fama, tal. A gente quer tentar ouvir aqueles que viveram isso. O motorista do Coronel Mero tomou 2 tiros no peito. Eu peguei ele no colo, eu fui com ele na ambulância, eu peguei ele no colo e pus ele na ambulância. E era um molequinho de tudo. Mas conforme ele respirava, tirou a camisa dele, o sangue deixava bem longe, assim, quase 1 metro. Assim. Ele veio de helicóptero, o helicóptero teve lá, né, no hospital de registro, foi todo mundo para registro. Depois disso, a tropa que estava lá veio embora para São Paulo. Eu permaneci 4 meses lá. Eu não vim embora enquanto não achou o corpo do Tenente Mendes Júnior. Porque a tropa se revezava. Vinha, voltava, né? E você ficou hipotecado à 7ª companhia. Eu fiquei lá até setembro, no dia que achou o corpo do Mendes Júnior. Eu já tinha vindo no primeiro choque. Eu voltei lá. Só que eu não podia, eu tinha que permanecer, porque eu não estava gravemente ferido. Tinha sangrado no peito. Chumbo está aqui até hoje. O próprio motorista do Coronel Mero recebeu 2 tiros no peito da tropa amiga, a tropa do Exército, né? Veja, que ele estava no caminhão, como ele colocou, estava ele, estava o Coronel Mero e estava o motorista, né? Acertaram o motorista. Então, e ele continua até encontrar o corpo do Tenente Mendes Júnior. Enquanto não terminasse o negócio da guerrilha lá, eu não vim embora. Então, eu voltei para registro novamente. A tropa que veio comigo, que era do primeiro choque, ficou aqui, aquele pessoal ficou aqui. Ficou o Blois e o Daniel, esse pessoal veio para cá. O Lino, né, que veio foi socorrido também. Eu voltei para lá. Aí montou-se trincheiras. Eu fiquei com uma metralhadora, acho isso de Schmeiser. Fiquei com uma metralhadora no tripé montado na direção de 7 Barras. O exército que tinha que fornecer comida para a gente, porque não tinha alimentação. Então eles botavam uma lata de 20 litros, misturava arroz, feijão, carne. Você enfia a mão aí e come, porque não tinha cantil, não tinha prato, não tinha água. Você tinha que tomar água e ia pedir para alguém te arrumar uma água numa casa, né, em algum lugar, ou então tomava água de chuva, outro tipo de... E nessa brincadeira, foi passando os dias. O sargento Condo era do Exército. E ele pegou um carro-pipa para ir buscar água. Ele com o pessoalzinho dele do Exército. A gente se encontrava todo dia lá em registro. E esse sargento foi buscar água, o carro-pipa. O Lamarca pegou, atacou ele, tirou a farda deles,
vestiram a farda dele, da tropa dele lá, largaram eles amarrados lá, não matou eles não. Largaram eles lá e fugiram no carro-pipa. Na época tinha até senha. Tinha senha e contrassenha. Então eu estava na metralhadora, uma senha, né? Então, naquela noite era laranja luta -2, a senha. Laranja luta -2, a senha daquela noite. Inclusive, passou um jipe cheio de oficiais do exército. Eu ia abrir fogo, mas não ia. Eu sabia que eles que era a tropa do exército na hora. Alto, né? A senha, da senha. Como é a senha? Como é a senha? Lembra aí, a senha aí. Não atira não, polícia, não atira não. Sabe? Porque estava muito confusa a coisa. Aí nós vimos que era a tropa do exército, eram oficiais do exército que estavam lá. Eles passaram, entraram na cidade e logo voltaram, passaram pelo mesmo lugar. O sargento Condo foi dominado. Eles passaram com o caminhão, carro-pipa, eles fugiram com o carro-pipa e passaram pela gente lá. Mas você via o carro-pipa do exército, a tropa toda amontoada em cima do carro-pipa, todo mundo lá com farda do exército, você não vai brecar os caras para... E eram guerrilheiros. E eram os guerrilheiros que estavam voltando, que estavam fugindo. Era uma marca? Era uma marca. História difícil, hein, Major Carlos? Os camaradas fugiram com um caminhão que o sargento Congo foi buscar água lá com a tropa dele, foi dominado. Foi dominado, renderam o sargento Congo, pegaram o caminhão, trocaram o uniforme, deixaram eles amarrados, pegaram o uniforme do exército, o próprio Lamarca, com outros guerrilheiros, passaram pela barreira, mesmo tinha senha contra senha, mas estavam fardados. Então passaram, saíram do cerco do fogo e vieram, esse caminhão, segundo consta, foi abandonado na Marginal, vieram até São Paulo. Vai de Registro a São Paulo, pegaram a BR-116, vieram para São Paulo, abandonaram o caminhão aqui na Marginal Tietê e foram recolhidos por outro pessoal adeptos à guerrilha. Mais coisa. Nós ficamos esse tempo todo, eu voltei para o meio da mata para procurar o corpo do Mendes Júnior. Bom, essa brincadeira durou 4 meses. Isso. Quando eu vim no batalhão, o Bessa perguntou, o tenente Bessa, era tenente, hoje é coronel, já, aposentado. O tenente Bessa falou, Filó, fala com a mãe do Mendes Júnior. E a mãe do Mendes Júnior estava desesperada lá. Eu falei, olha senhora, nós estamos lá procurando ele, vamos continuar procurando, ele está bem, ele deve estar bem. Quer dizer, eu tinha que omitir tudo que a gente imaginava que estivesse acontecendo. Aí o Bessa também, o tenente Bessa foi para lá, o coronel Pazelli era capitão na época, o capitão Pazelli estava lá também, foi outro que ficou no meio da mata com a gente, comeu pão que o diabo amassou lá naquele lugar. E é bom colocar que o coronel Pazelli, né, foi o fundador do COI, né? Companhia de Operações Especiais, né? Quando eu cheguei a mando lá, do coronel Daquino. Isso, quando eu cheguei lá, ele era comandante da 3ª companhia, que era o COI. A 1ª companhia era a CPA, Choque, comandado pelo capitão Brizola. A 2ª companhia, quem comandava era o Chicão, Francisco Profício. A 3ª companhia era o Pazelli. Quando eu cheguei lá também, em 74, né? 1º de fevereiro de 74, no edifício Joelma, que nós vamos falar com o Caçaniga também, vai explicar o que aconteceu, né? Era o Pazelli que comandava. O corpo dele foi encontrado semi-enterrado, ele não estava enterrado. Um dos guerrilheiros foi capturado, foi mostrar o local. Ele foi morto a coronhada, ele não foi morto com tiro. Ele foi morto em seguida, ele morreu em seguida, não foi tempo passado, não. Fizeram um julgamento, julgaram o tenente Mendes Júnior, que não tinha feito nada contra eles. E mataram ele a coronhada. A bota dele, ele estava semi-enterrado, tanto que a bota dele estava, os pés dele com a bota estava do lado de fora. Foi em cova rasa, né? Cova rasa. No meio na mata, e julgaram ele, se achavam no poder de julgar, né?
Um dos guerrilheiros foi mostrar o local. Foram capturados. O cara foi capturado e ele foi mostrar o local onde estava o corpo do bicho. Porque nós ficamos o tempo todo procurando. Esses 4 meses que eu fiquei lá, fiquei na mata. Eu ia para a mata, voltava, ia para a mata, voltava. Procurando o corpo do Telemir. Ninguém sabia a direção. Mas ele foi julgado logo em seguida, morto e enterrado em Cova Rasa. Quando o corpo dele veio para São Paulo, veio já trasladado, né? Foi caixão fechado, tudo não tinha como saber ver nada, estava em decomposição mesmo. Ariston Lucena. Ele foi preso pelo Erasmo Dias e o pessoal da Operação Bandeirantes, e ele citou em depoimento como ocorreu o fato. E ele foi preso aqui em São Paulo ou lá no Vale? Foi preso aqui em São Paulo, porque depois de lá houve a dispersão. Aí o Lamarca foi lá para a Bahia, foi não sei para onde, e ele foi preso aqui. O Erasmo Dias era que interrogou o Lucena, Ariston Lucena. E quando interrogou, ele disse que no dia 10, o entreveiro foi no dia 8, no dia 10 fizeram um julgamento lá, envolvendo o Lamarca, o Fujimori, o Diógenes, e o sargento Darcy, e o Lucena disse que ficou na guarda para ver se não vinha a tropa. Aí fizeram o julgamento, julgaram, condenaram e executaram. Segundo informações, o Brois me disse isso, o Fujimori que estava atrás do Mendes, o Mendes sentado no chão, e ele julgando, deu uma coronhada, deu o primeiro coice de fuzil na nuca dele. Aí acabaram de matar ele e enterraram. É mais ou menos isso aí, porque a gente conversava com eles, né? Foi o que aconteceu, que o Filó disse que depois houve, então, a persecução no sentido de pegar os guerrilheiros, mas eles saíram fora. Por que saiu? Quando eles não pegaram o Sargento Congo, não pegaram o caminhão, ali houve evasão. Eles vieram para a Marginal, da Marginal cada um tomou destino. Muitos deles foram pegos, olha, o Fujimori, o Lucena, o pai do Lucena tinha sido morto por tropa já. Aí o Lucena também foi, teve explodiu o carro-bomba, ele estava com o carro-bomba, explodiu a bomba, ele morreu dentro é um japonês também, Masafumi. O Masafumi morreu com a bomba que explodiu. Nem hoje eu não sei o que era o certo e o que era o errado. Eu sei que eu era policial, eu cumpria ordens e só isso. Mas eu não matei nenhum guerrilheiro, não fui lá, não fuzilei ninguém, não saí. Mas o fim da história é bem isso daí. Mas foi ferido. Fui ferido por eles, né? Fui ferido por eles. Meu pai queria ir para lá, meu pai... Aí o pessoal não deixou, falou, não adianta ser lá, você não vai poder fazer nada. Não adiantava nada. Né? Ele queria ir lá, ele queria que eu pedisse baixa da polícia para mim ir embora. Você muda de profissão. Cara. Não, eu falei, não, vou ficar. Eu entrei para ser polícia e vou ser polícia. Idiota. Morrer polícia. Olha o salário. Olha, me arrependo de não ter estudado mais. Se eu tivesse estudado, eu provavelmente estaria numa outra profissão. Mas eu fui polícia, eu fui um bom polícia. Olha, eu combati o bom combate. Eu prendi muito vagabundo, eu prendi muito bandido. Troquei tiro com um monte de bandido. Entendeu? Eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu nunca matei inocente. Eu nunca tirei inocente. Eu sempre, tudo que eu passei na rota foi troca de tiro, perseguição, carro roubado, bandido assaltando, assalto, resistência, tudo isso aí que eu passei na rota. E voltando, né, que a gente já havia falado com esse pessoal, nós íamos fazer um livro de 50 anos da rota, né? 50 anos da rota a gente ia fazer, e resolvemos transformar em podcast que, de acordo com o Marcos aí e do Bruno Rota, tem até maior rapidez para chegar ao povo, é isso? Sim, com certeza. A gente atinge muito mais pessoas, Conte. A gente consegue levar essa informação, essa história para muito mais pessoas, né? Porque é muito mais rápido também hoje em dia. O nosso objetivo é realmente que a história da Polícia Militar, a história do Mendes Júnior, por exemplo, que é um herói da Polícia Militar, de homens como o Cabo Gilberto, o Daniel, o Filó, que estiveram no Vale da Ribeira, repercutam, vá para todo o Brasil, vá para o mundo. E o Coronel Cássio, comandante do CPI 6,
assistindo o podcast do Gilberto, do Cabo Gilberto e do Daniel, mandou para nós umas homenagens que ele fez lá no Vale da Ribeira. Então, ele criou lá um monumento para o Alberto Mendes Júnior, onde aconteceu os fatos, onde ele foi encontrado e também onde houve o entreveiro. O Coronel Cássio, comandante do CPAI 6, nos informou que, em respeito, homenageou os bravos soldados da Força Pública que combateram a guerrilha do Lamarca aí em 1970. Lamarca e Marighella. Isso. E ele, então, construiu 2 monumentos. Um monumento aonde houve o entreveiro entre a Patrulha do Mendes no dia 8 de maio de 1970 e outra placa, um outro monumento onde foi encontrado o corpo do então Tenente Mendes Júnior, entendeu? E esse rio aí onde os policiais citam, foi aqui o entreveiro, é isso? Esta é a estrada que 7 Barras a Eldorado, aonde foi emboscada a Patrulha do Mendes pelo Lamarca e seus seguidores, né? Houve aí, o fato ocorreu no dia 8 de maio, onde foi baleado aí o Sargento Lino, foi baleado o Filó, foi baleado o Bonifácio e outros, né? Gilberto. E o Gilberto também, apesar de ter ficado num cruzamento, mas ele foi baleado e toda aquela história que eles já... E o Daniel ficou refém aí nesse local do Lamarca. Onde ficou refém o Daniel, o Cabo Bróis, o Marcelino, né? E outros ficaram enquanto o Mendes foi socorrer o pessoal juntamente com o Lamarca, socorrer os feridos. Olha lá, no fundo a gente vê o Rio Ribeira de Guape, né? E a estrada que liga 7 Barras a Eldorado, aonde houve a emboscada. Inclusive, o Bróis nos disse que durante o tiroteio eles caíram, os 4, ele, o Daniel, o Marcelino e outros, caíram dentro do Rio Ribeiro de Guape, que estavam trocando tiros com a tropa do Lamarca. Aí também está o monumento, né, em homenagem ao Mendes Júnior, ali do lado do Major Luiz Carlos está o irmão do Mendes Júnior, é isso? É irmão do Mendes Júnior, Coronel Cássio, comandante do 14º Batalhão do Interior, registro. Os policiais aí da época do Filó, os filhos, né, os parentes, assistam e passam para os amigos, seria isso? Exatamente. Para a pessoa ter o conhecimento da história e até mesmo, da fundação da rota e de quem viveu a rota. E com esse podcast, às vezes outros que participaram dessa história, às vezes vêm a procurar a gente, né? Porque às vezes tem outros... Da sua versão. Da sua versão. Que, às vezes o Major Luiz Carlos é especialista nisso aí. Quantos anos de rota? 23 anos eu fiquei no... Não, mas que você tá... mais de 50 que estava lá, então. Agora, o importante é isso. São heróis de 50 anos da fundação, mais de 50 anos da fundação da rota, que aconteceu com esses homens aí que estão falando. É importante a gente saber. É a história da rota, né? Então, nunca falaram. Nunca falaram. Nunca ninguém falou, nunca ninguém os ouviu, né? Então, essa é a verdade, né? Então, nós vamos tentar falar com o Sargento Lino, só tem gente que não gosta de falar, é um direito da pessoa, né? É um direito, não resta a menor dúvida. Correto. Mas é importante que você fale, sim. Se você puder falar, por quê? Porque você vai e a sua família fica aí, teus filhos, teus netos, né? Vão saber da tua história. Chegamos ao final de mais um podcast, né? A Rota Reservada aos Heróis. Hoje foi com a história do Filó, do Newton Filó. E até o próximo programa, né? Com muito mais histórias reais.